No programa de hoje, vereador Félix em 3 etapas. Situação das ambulâncias em Descalvado, paciente em atendimento em Araraquara e as obras do SEI Matilde. Diego comenta a formação da comissão de estudos sobre o descongelamento do tempo de serviço. Na volta da sessão da Câmara, Coronel Mussolini comenta sobre manchete do jornal Folha de Descalvado sobre o grandioso número de dispensa de licitações no ano de 2025. E o vereador também comentou sobre a abertura de inquérito civil no Ministério Público Local sobre a denúncia de vazamento de piche lá na usina da almoxarifada municipal. Fala do vereador Jacaúna. Eu não votei no senhor para ser gari. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos, lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, amigos da Estilo FM, na frequência 105,9 MHz. Olá, internautas do grupo que acompanham aí os trabalhos do grupo Folha de Comunicação, né? O Descalvado News e o jornal Folha de Descalvado, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast A Voz da Cidade. O podcast que caiu aí no gosto da população descalvadense. Tem tido aí uma grande audiência a cada episódio, a cada programa. A gente recebe aí um número maior de visualizações, o pessoal comentando, interagindo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você aí que da sua casa também está acompanhando pela rádio. Vamos começar mais um programa nessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Meus amigos aqui, Eduardo Sargiorato, Lemão Assoni, como é que vocês estão? Fala Marinho, fala Eduardo. Um abraço a todos vocês da Voz da Cidade. E aí, Edu? Tudo bem, Lemão, Marinho? Bom estar aqui de novo. As pessoas que nos acompanham, nossos amigos também de toda sexta-feira, mais um programa Voz da Cidade. Hoje com a volta da sessão da Câmara Municipal, muita coisa pra gente comentar, hein? É isso aí, começamos a sessão da Câmara, primeira, segunda de fevereiro, os vereadores lá na Labuta. Voltaram animado, mano. Presente, hein? Aí, Lemão 2026, nova versão. Saiu do conforto da sua poltrona para ir para o conforto da poltrona do plenário. Ele gostou de ver ao vivo, chega de internet, né, Lemão? Não. Ao vivo é mais gostoso. Muito bom. Gente, Lemão, hora dos nossos abraços por meio do nosso abraçador oficial. E aí, Lemão, muito abraço hoje? Como sempre, do bastante. Vamos lá. O Dirceu Luiz, o Douglas Guinter, Serginho dos Santos, a Mônica Fernandes, a Adriana Alton, o Marcos Patracon, o Atélio Clapes, José Cordeiro, Gilberto Martins, Luiz Camargo, Toninho Calegário, Sudineia Patracão, Franço Santos, Lúcia Nascimento, Donizete Fábio e a Ana Paulo Dete. Muito bem. É isso aí. Eu queria também... Tem mais alguém aí, Du? Tem, Marinho. Eu queria aproveitar, já estamos aí à beira de começar as aulas, né? Na rede pública, né? A rede privada já começou. Então, mandar um abraço para todas as professoras da nossa rede municipal que também acompanham. Aqui nós temos elas representadas pelos seus maridos, né, meu irmão? Eduardo. Então, professoras e professores da rede municipal, tenham todos um ótimo ano letivo para vocês. Obrigado também. Eu sei que muitas de vocês acompanham aqui o podcast. E muita paz aí, muita força ao longo desse ano de 2026. Não é fácil aguentar a molecada, não. Isso aí, eu quero mandar um abraço pro Nor Jacom, faz tempo que ele não fala do Nor aqui. E Nor, estamos aguardando aí o calendário dos eventos de 2026 do Ranchão Sertanejo, hein? Das provas RS, manda pra gente aí. É isso aí. E quero mandar um abraço especial também ao pastor Adilson, que voltou nessa sessão aí com uma cirurgia no joelho. Tava lá, ficou quietinho no seu lugar, não pôde ir para a tribuna, mas quero agradecer, pastor, a lembrança que você mandou um abraço para mim, para o Marinho aí na presença do Lemão. Agradecer o seu reconhecimento pelo trabalho que a gente tem aqui no Folha de Descalvado e na Rádio Estilo FM.
dizer que as suas palavras nos motivam cada vez mais a levar aquilo que o senhor falou, a verdade e a transparência para a nossa população. Eu sei que às vezes não é fácil para alguém falar isso aí dentro da Câmara, mas pela sua coragem eu agradeço muito e a gente vai perseguir isso sempre. Obrigado, sucesso, bom trabalho para vocês aí nessa volta na Câmara Municipal. É isso aí, pastor, é o seguinte, um recado sério para você agora. Você desfalcou com o time do Corinthians lá no domingo, graças a Deus o Corinthians saiu campeão da Supercopa do Rei, mas tá desculpado por causa do joelho aí, a gente percebeu, tá bom? Mas o próximo jogo você não vai falhar, hein? E aí, gente? Tem recados, Alemão? Lemão. Temos uma mensagem para o Lemão hoje. Então vamos lá para o nosso quadro Recados para o Lemão. Esse quadro tem o apoio cultural da Neo Stark Telecom, empresa credenciada Claro, para atuar na região de Descalvado, São Carlos, Araraquara e Jabuticabal, os melhores produtos de telecomunicação, internet, telefonia móvel e fixa e a sua TV por assinatura. Bora para a mensagem, então? Bom dia, Alemão. Ao lado da igreja de Santo Antônio, você desvia de um buraco e já cai em outro. E o que está acontecendo com essa cidade? Sempre tem um buraco ou outro, mas ultimamente está fora de controle e sem contar a sujeira. Menos vídeos e mais trabalho. Obrigado a todos vocês aí do podcast. Ô Du, não é caminho para sua casa ali? Para mim e para do prefeito. Acho que Você mora na frente da casa do prefeito, né, Ele Du? tá desviando. Mas fiquei sabendo que ele comprou um Jeep, tá? Deve ser por isso. Não, Vocês não perdoam nada também. Mas vamos voltar a falar de buraco. Essa época é complicada. Você pode reclamar. A gente, assim, a manutenção pode ter atrasado lá atrás, nessa época de chuva agora. Abre buraco e não dá para consertar muito até que não pare essa chuva. Então a gente vai passar um período aí complicado. Mas nós falamos no podcast, nós falamos no podcast passado a respeito do material que tem sido usado no tapa-buraco. Essa farofa aí não está adiantando nada, né? Então, vamos devagar com os carros, cuidado com acidente. Bicicleta, eu já sei que teve gente que se acidentou em buraco com bicicleta. Vamos devagar, gente. Caixa de ferramenta do coitado. Teve que pegar as ferramentas aí, mas temos que ter. Mas é bom registrar que o pessoal está se sentindo incomodado, dada o volume. A gente vai fazer um trabalho, nós comentamos aqui, de identificação de algumas situações de alguns bairros, a gente traz para vocês aí. Mas agora é paciência, paciência sim. E a gente acompanhar depois o trabalho de conserto disso, a qualidade do tapa-buraco. Vai ter o recap aí, que nós já vimos uma verba aí do Alex Manente abrindo crédito adicional, era 990 mil. Logo a administração deve anunciar os trechos de recap, que é um trabalho muito mais de qualidade do que o simples tapa-buraco, porque o tapa-buraco, além do material, eu tenho uma, assim, você sai do buraco, mas cria a birruga, né? Se deixar bem lisinho, é difícil fazer tapa-buraco, hein? Mas o pessoal nosso é competente, tendo material bom, faz, hein? É que também tem que ter o olhar atento aí do chefe do executivo, né? Que surpreendeu, como nós falamos num dos programas anteriores aí, fechou o ano com dinheiro em caixa, que não vai fazer aquela artimanha da velha política de guardar esse dinheiro lá pro último ano, para lá no último ano resolver tampar os buracos ou recapear as ruas. Uma ação extremamente politiqueira, extremamente da velha política, né? Esperamos que esse olhar, né, seja lançado agora, não em 2028, né? Perfeito. Tem coisa que não dá para esperar, né, Maninho? Exato. Bom, seguimos. Vamos para a nossa pauta. Vamos lá. De uma vez? Como nós falamos há pouco, Câmara Municipal de volta aos trabalhos, 11 vereadores de volta ao plenário do plenário vereador Mário Joaquim Filho, hein? Tem nome e sobrenome aquele vereador. E tradição, hein? Quero começar aqui, Maninho, antes da gente entrar nos pontos específicos que a gente selecionou, dizer que foi inaugurado o pronto-socorro. Todos os vereadores se manifestaram quanto a isso, né, Sim, irmão? Você estava lá. A gente também quer parabenizar muito aqui a administração da Santa Casa, na pessoa do Sidney e toda a sua equipe, da boa utilização do repasse de recursos que é feito do poder público para a Santa Casa, na área de saúde, e mais algumas outras coisinhas foi comentadas lá, a gente vai ver, mas então de parabéns pelo novo pronto-socorro, que esse novo prédio
melhore muito o atendimento da nossa população com aquilo que a gente deva ter lá dentro em termos de recursos humanos, de equipamentos e disponibilidade de veículos. Muito Parabéns bem. a todos. Sidney, que agora em janeiro completou 10 anos também à frente da provedoria da Irmandade da Santa Casa Misericórdia. Parabenizo você, Sidney. Eu conheço bem o início dessa trajetória, você sabe do que eu estou falando. E tem sido um belo trabalho, valeu mesmo, parabéns, a população tem reconhecido o trabalho lá. Um abraço também pro Vander Vieira também, que faz diretor clínico do local verdade. também. Grande Vander. E todo o corpo de enfermagem, que labuta lá, hein? Isso aí. Vamos lá, vamos começar então com a fala do Félix aqui. A gente anunciou lá na abertura o Félix em 3 etapas, que o Félix fez 3 comentários. Então, vamos deixar a fala do Félix para não misturar o assunto em 3 trechos, Marinha. Vamos ver a primeira, onde ele cita aí uma situação de uma ambulância e a gente quer ver para poder depois fazer o comentário sobre isso. Vamos ver. De parabenizar todo o corpo diretor da Santa Casa, né? Pela reforma lá do pronto-socorro, que teve a inauguração ontem. Foi bem bacana, eu acompanhei de casa, infelizmente, né, impossibilitado, eu estava de repouso, não podia acompanhar, mas sei que os colegas vereadores estiveram lá, juntamente com o executivo. Então, gostaria aqui de parabenizar, a reforma ela ficou muito bonita, agora esperamos que ela seja também funcional. Por que eu digo isso? Alguns sinais de alerta, nós temos o equipamento, um prédio maravilhoso que ficou com uma reforma muito boa. Agora nós precisamos que também os procedimentos eles sejam cumpridos. Marcelo, faz favor, põe um videozinho que eu te mandei. Na sexta-feira, eu recebi esse vídeo de uma ambulância que estava fazendo a remoção de um paciente para São Carlos, né? Não sei se dá para ver, mas está saindo fumaça ali de um equipamento de dentro da ambulância. A ambulância quase pega fogo, colocando em risco a vida do paciente, colocando em risco a vida do motorista, colocando em risco a vida do profissional de enfermagem que estava lá dentro, né? E aí as pessoas elas clamam aí que falam que a quilometragem desses veículos eles já estão altos, né? Necessitam de uma manutenção constante. Aí, sem contar que as portas várias vezes já abriram para o paciente dentro. Então nós temos que tomar um certo cuidado. Eu acho que assim, que agora vai melhorar essa questão. Eu fui um defensor da descentralização do PS, né? Não era nem vereador ainda, eu sempre defendi essa questão da descentralização do pronto-socorro, mas não adianta a gente ter um prédio novo, mas com procedimentos e atitudes antigas. Então nós precisamos dar um jeito, porque essa situação ela pode, né, trazer prejuízo não só para o município, mas principalmente para o paciente, para as pessoas que trabalham, e isso não pode acontecer. Temos 4 veículos lá para transporte de pacientes lá na Santa Casa, né? Pelos relatos, apenas uma está funcionando adequadamente, que é a ambulância que leva a UTI. As demais sempre apresentam algum tipo de problema. Então, peço para o corpo diretor, da mesma forma que parabenizo pela questão da inauguração do pronto-socorro, que reveja, que vai em busca, né, se for o caso, de novos convênios para trazer novos veículos, porque justamente não adianta nada a gente ter um Boeing e não ter um piloto para pilotar essa aeronave. Então, vocês viram um vídeo aí agora daquela ambulância saindo fumaça, com risco de pegar fogo no veículo, com o paciente dentro indo para São Carlos. Uma situação bem séria. Era num equipamento que estava lá, né? Pelo que eu vi ali. Equipamento preto que fez na lateral, não sei o que é aquilo, mas você viu a fumaça preta saindo dele. O Félix fez um comentário bem preciso nisso, né? Pô, acabamos de falar, o pronto-socorro novo, tudo bom, pessoal animado para fazer. Agora a gente precisa cuidar desses equipamentos, em especial das ambulâncias, porque eu lembro, o Félix citou de 4 ambulâncias, uma funcionando em estado aceitável, justamente a de UTI, e todas as outras com alguns problemas. Esse é o tipo de frota
que não dá para ser mais ou menos, né? Ali uma falha numa ambulância dessa é complicado, né? Ele citou a quilometragem alta, a falta de manutenção. O caminhão catatreco na cidade, a gente substitui fácil ou deixa para outro dia. Uma ambulância, meu amigo, não dá, né? Tem que ser preciso. Citaram também, Lemão, que tem ambulância para chegar, né? Ganhou uma ou duas ambulâncias que deve estar para chegar aí, graças a Deus, mas a gente precisa reforçar esse trabalho também de manutenção de frota, que é um tema que a gente vai voltar aqui. Nós prometemos voltar e eu estou fazendo alguns levantamentos para a gente voltar. E vai incluir, lógico, a frota da saúde, né, Lemão? Com certeza. Teve um engraçadinho aí que fez até uma piada com a imagem da ambulância que o Félix mostrou. Falou, será que ele não estava transportando fumante? Não, é claro que não, né, gente? A ambulância está naquele estado mesmo e não é momento também de brincar com uma situação dessa, né? E fumaça preta, né? Quem fuma? Fumaça preta. Tá bom. Eu lembro que a questão só de renovação de frota, se eu não me engano, nos últimos 10 anos, apenas 2 ambulâncias novas vieram para Santa Casa. Uma foi em 2013, na oportunidade, inclusive, que o então governador Geraldo Alckmin veio de Escalvado entregar as casas da CDHU lá embaixo, no Tamanduá. Eu entrevistei, inclusive, o Alckmin naquela oportunidade. Tem aí no YouTube do Descalvado News essa entrevista. E ele anunciou a vinda de uma ambulância que realmente um mês e pouco depois veio a ambulância. E depois, há muito pouco tempo, o Ninja também tinha conquistado uma ambulância, foi entregue uma ambulância. Eu acho que só foram as 2 únicas ambulâncias que vieram aí ao longo dos 10, 12 do último ano. E não dá, né? Um veículo desse... Além dessa imagem, o Félix citou a questão de abrir a porta com o carro em movimento e quase o pessoal caiu de lá. Eu quero dizer o seguinte, que alguma coisa de manutenção você faz quando acontece. Ambulância, você vai arrumar a porta depois que o cara caiu lá de dentro com a maca, não dá, né? A ambulância é sempre preventivo, né? Você imagina o paciente lá dentro da ambulância vendo aquela fumaça saindo na lateral dele ali. Pô, assustador, né? Se tiver consciente, desmaia. Não é uma situação fácil. Parabéns pro Félix por ter abordado o assunto, por ter trazido, e vamos aguardar aí qual vai ser as providências adotadas aí. Mas com certeza. Precisa, tá óbvio. Vamos ver o segundo comentário do Félix, que também se refere à saúde. Vamos ver esse segundo comentário dele de uma paciente em atendimento na cidade de Araraquara. Vamos lá. Na qual uma paciente, ela é acamada, usa cadeira de rodas. Ela teve uma consulta aqui no oftalmo, ela teve que passar por um especialista em Araraquara. Esse especialista, ela chegou lá em Araraquara 11h20, ela foi atendida às 13h30 e depois ela foi liberada, não precisou fazer internação, que foi via cross, não precisou fazer internação, ela saiu de lá às 13h50. O que acontece? A Santa Casa de Araraquara tentou ligar aqui, não conseguiu falar no pronto-socorro daqui, na Santa Casa daqui. A filha dessa senhora solicitou ao neto dela que entrasse em contato com a Santa Casa, e o procedimento do pronto-socorro é que não se ouve os parentes, tem que ser de Santa Casa para Santa Casa. Então, corria-se o risco dessa mulher não voltar, então, porque não liga para cá, não consegue falar. Então, se não tem uma outra forma se ela não procura o vereador não entra em contato com o pessoal da Santa Casa, corre o risco da pessoa estar lá até hoje. Então, são procedimentos que não podem falhar, né? Então, volto a falar, nós fizemos várias reuniões com o corpo administrativo da Santa Casa e foi falado várias vezes que vários procedimentos estavam sendo mudados. Então, eu espero que isso, né, não se repita. Volto a repetir, era uma senhora idosa, que usa cadeira de roda, não tem problema de visão, e ela ficou lá até às 6 horas da tarde, quando o veículo saiu daqui. Então chegou em casa por volta aí entre 19 e 20 horas. Bom, então a gente viu aí esse relato que o Félix trouxe no pronunciamento dele sobre esse atendimento, né, esse deslocamento dessa paciente para Araraquara. Lastimável, não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente, né?
casos parecidos já aconteceram e que já não era para estar se repetindo há muito tempo, né? Um paciente que sai daqui 11h20, 11h30 da manhã, termina o seu atendimento 1h30, 10 para as 2 da tarde, e só às 6 horas da tarde, com muito custo, alguém daqui conseguiu ser localizado para ir buscar esse paciente e retornar para a casa dele. E parece que foi através do Félix ainda essa comunicação, segundo o relato mas dele. os pontos de preocupação no relato do Félix. Primeiro, é uma pessoa idosa. Exato. Cadeirante. Com difícil locomoção. Cadeirante. Das 2 horas até as 6, esperando lá. Depois mais 1 hora e tanto para vir para cá. Tá bom. Fora esse todo desconforto, a notícia que o Félix traz, que a Santa Casa de lá estava tentando falar com a Santa Casa daqui. Aqui ninguém atendia, não conseguiu contato telefônico. É um negócio estranho, né? Agora, assim, como é que uma Santa Casa não atende um telefone? Pois é. Isso é uma urgência, é uma emergência, isso é, não sei lá, mas um telefone da polícia tem que atender, telefone de Santa Casa tem que atender, telefone de bombeiro tem que atender. Tem situações que... Um serviço público de saúde não atender um telefone é o fim, né? Você viu que no desespero da família, entrar em contato com o serviço neto. público de urgência e emergência, né? Pois é, então, são falhas, lógico, né? Alguma coisa aconteceu, ou com a pessoa que é responsável por atender o telefone, ou falha do equipamento, alguma coisa aconteceu. Mas uma exceção dessa é complicada demais, né? Então, sei lá. Nós estamos voltando a falar aqui. Estamos com uma estrutura excelente lá agora para trabalhar, mas essas coisas tem que olhar não pode com paciência, né? Tem que ser análise de ponto negativo aí. Porque assim, a gente depende muito de fora. Nos atendimentos desse tipo, por exemplo, que eu acho que era oftalmológico, né? Que a senhora foi lá. Agora, se a gente for para lá para uma consulta e não saber se volta, ficar 4 horas lá na rua com uma cadeirante, não dá, né? Não dá, mas vamos lá, vamos aguardar as providências e a melhora nesse atendimento. É isso aí. E aí tem também a questão da alimentação, né? Será que esse paciente ficou todo esse tempo sem se alimentar? Sim. Né? Tem mais outras... Se tem condições de comprar alguma coisa também. Tem outras coisas que ainda vão se agravando no meio dessa história, né? Aí você vê, mas pelo menos, Marinho, você vê, a pessoa ainda, né, ligou pro Félix, me ajuda e tal. A pessoa se manifesta, né, Alemão? Não dá para não falar nada sempre, né? Eu não vou falar. A gente tem um monte de casos aí, deixa para lá, não vou falar porque é pior, tal. Não é, não. A gente tem que relatar aqui para que seja corrigido esse erro. Não é falar, estão criticando nada. Nós estamos relatando um fato para que seja feita correção de processo ou de alguma coisa que tenha acontecido lá. Só, mais nada. Até porque foi plataforma de campanha de quem hoje está com a caneta na mão. Melhoria no transporte sanitário da cidade para outros municípios. Eu me lembro bem que estava no plano de governo. Com certeza. Não fui eu que disse, não foi eu que prometi, nem vocês. É que o tempo de espera é ser bem mais curto. Quem vai de manhã, vai voltar pela manhã, quem vai à tarde, voltar pela tarde, não está acontecendo. Isso aí. Eu fico pensando assim, eu saio com uma senhora aqui para fazer uma consulta oftalmológica. Eu acho que o pessoal deve ter voltado, porque o Félix comentou também, não precisou de internação, fez a consulta e voltou. Eu acho que o motorista, alguém falou assim, ela vai ficar internada, eu vou embora. Não teve a internação. Então, eu não sei, irmão, é difícil demais. É muita falta de comunicação. Não, falta de comunicação assim, é difícil para a pessoa aqui, agora quero dizer aqui, especialmente para o Juninho, que está trabalhando no transporte lá. Um abraço para o Juninho, um grande amigo meu. É difícil saber, né? Não vamos democionar o menino porque é meu amigo, pelo amor de Deus, hein? Não, que pelo amor de Deus. É difícil saber assim, você leva... Fala o que o motorista fica esperando para ver se ela vai ser internada ou não. Não dá também, não sei se dá ou não dá, mas é uma situação que, se essa não dá para saber, daria para saber atendendo o telefone na hora certa que ligaram de lá que podia buscar a senhora. Não tem problema nenhum. Meia hora, 40 minutos, não mata ninguém. Agora, 4 horas e meia depois de uma consulta já é um absurdo, né? Já é um absurdo. Sem contar que quando você vai no coletivo, isso é normal. Mas nesse caso aqui, uma senhora nessa idade, cadeirante, não era para ter acontecido nada. Vamos ver o outro trechinho do Félix. Aqui ele fala sobre a fiscalização que ele vem fazendo nas obras do Sei Matilde. Para finalizar as minhas falas, no início do mês de janeiro, eu fiz uma fiscalização na obra de reforma do Sei Matilde. Solicitei algumas informações,
veio uma resposta com mais de 320 páginas e eu tive o capricho de ler página por página. E ainda fui acusado de colocar em dúvida a postura e a lisura da gestão municipal. Digo, nós somos vereadores, fiscalizadores e nós somos eleitos para isso, né? Nós não estamos aqui pura e simplesmente, não é porque eu sou da base eu preciso ter que agradar e ficar passando pano para situações que a meu ver, podem ter algumas divergências. Nesse sentido, como eu já tenho 3 indicações, senhora presidente, eu vou pedir uma de gabinete, porque eu li o contrato administrativo 063 de 24 e eu preciso de uma complementação de informações. Então, nesse sentido, eu queria pedir que no parágrafo 3º do contrato, fala que tem alguns documentos indicados na cláusula 5ª em relação aos pagamentos. Eu quero a cópia dos documentos indicados nesse parágrafo, nas alíneas A, B, C e D. Assim como na cláusula 8ª fala das obrigações do contratante. Enviar a relação da equipe fixa da contratante, no caso a prefeitura, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra. No parágrafo 3º dessa mesma cláusula, cópia de todos os pareceres da equipe de fiscalização. Na cláusula 15ª de penalidades, no parágrafo 1º, se houve atrasos justificados dessa obra. Se não foram justificados e se houve esses atrasos, os mesmos foram aplicadas as devidas penalidades e enviar as evidências dessas aplicações. Gostaria de pedir ainda o parecer técnico da Controladoria Interna de cumprimento do contrato administrativo 063/2024. E gostaria de reiterar, porque foi solicitado quando eu fiz o ofício para solicitação de informações, eu queria reiterar o pedido do cronograma físico-financeiro atualizado da obra, com indicação do que já foi previsto versus o realizado. Bom, aqui no recesso, o Félix já tinha postado alguma coisa do acompanhamento nessa obra lá na Sei Matilde, fez um ofício de tribuna lá, ele cita que recebeu a resposta de 300 e poucas páginas, lá ele leu todas para acontecer. E lá o Félix está incomodado com isso. Não só... É a segunda ou terceira vez que ele já aborda esse assunto em tribuna, né? Ele tá incomodado com o andamento da obra, com o desleixo que está sendo a condução dessa obra lá, mas está incomodado também com uma resposta que ele recebeu lá, que essa fiscalização dele, ele estava pondo em dúvida, né, a lisura da administração, a ver com isso, né? Ninguém vai lá para analisar a lisura de ninguém, vai lá falar que tem dinheiro público envolvido e a coisa não anda. A coisa não anda e, pelo jeito, está sendo paga. E, inclusive, em janeiro que ele foi lá, não tinha ninguém trabalhando. Não tinha ninguém trabalhando. E vai piorar, porque agora tempo de chuva vai, né, em tudo. Mas parece que teve prorrogação dessa obra, mas ele quer saber um pouco mais de detalhe. Tanto que as solicitações que ele fez agora nessa sessão, elas são um pouco mais delicadas, porque constava lá, quando assinou esse contrato, o convênio, o repasse do FDE, etc., da comissão local de fiscalização e acompanhamento, os laudos, os atestados de vistoria que deveriam direcionar os repasses de recursos com o andamento da obra, pediu o físico e financeiro da obra. Agora começa a ficar uma situação que agora foi, Félix, você é da base, vai mexer com... Não é que é isso. O Félix, ele fala, ele é da base, mas antes ele é da cidade. E ele fala que o papel de fiscalizador dele, ele vai cumprir. E eu admiro o Félix por essas posições, não de ser contra ou a favor. Ele não está lá questionando nada, ele está lá olhando o emprego do dinheiro público num instrumento de educação de criança da cidade que está para voltar à aula. E que estourou o prazo de 1 ano de obra. É isso aí. Quem acha que o Félix é muita frescura do Félix, desculpa, meu. É um puta trabalho do Félix. E é assim que tem que ser. Perfeito. Quisera ter mais gente fazendo isso. Com essa lisura e com essa transparência que o Félix faz. E com essa independência que o Félix faz.
Então, é bom olhar assim, é um ponto sensível e ele está de parabéns por abordar e da maneira como ele tem abordado, com todo o respeito, com toda a educação, pedindo coisas técnicas que um vereador deve fazer. Então, gostei cheio de embasamento no que ele questiona. Gostei muito da posição do Félix, independente de a favor, contra, é olhar uma obra que vem consumindo dinheiro público e não está contento. Eu acho que o Félix está se sentindo um pouco mais à vontade agora, né, no exercício da vereança. Tem aprendido muita coisa, já é nítido como ele vem melhorado, né, o exercício de vereador, né, que ele desempenha. E aí, esse comentário de que ele leva ao conhecimento público de que parece que tem gente lá dentro da prefeitura que não tem gostado dessa atuação dele como vereador fiscalizatório, que é o papel dos 11 e não só dele, né? Mostra o que muita gente já percebeu, né? Como é o modo de agir ali. Olha, a gente faz, mas não é para falar. Vamos agir assim, mas não deixa saber. Você tem que ficar coagido, parece, né? Vamos fazer dispensa de licitação e torcer para que o jornal não descubra ou não leve a público que 56% do que nós compramos ou contratamos ano passado foi pela dispensa de licitação. Aí quando o jornal leva, estampa uma notícia dessa baseada em dados, em fatos, o jornal tem ódio da administração. O jornal quer ver sangue. Marinho, esse eu não vou nem pôr, o jornal descobriu. Tá estampado no jornal na cara. Abre o portal que tem um gráfico na cara. É só você ter boa vontade e ver, né? Nós não fizemos descobrir uma América. Exato. O que eu quis dizer só é que parece que quando as pessoas vão lá e põem o dedo em algumas feridas, aí tornam-se pessoas não gratas, como diz o ditado. Ou então vai sofrer a sanção que o pastor citou aí na fala dele, quando ele reconhece o que está sendo feito. Exatamente. Mas é isso o caminho. Mas eu quero dizer outra coisa, que você falou do Félix aí, como ele tem se comportado. O Félix, além dele, a maior importância dele é a população, em vez de grupo político ou tal, ele tem um viés social importante. Ele não liga, eu não gosto do pessoal do assentamento. O Félix não está nem com isso. Ele vai lá, ele atende, ele vai lá na Marcialia, que é do PT, embora ele não seja, e aqui tem um cheiro de ranço de direita e esquerda. O Félix se sobrepõe a esse ranço. Exato. Hoje ele foi no Newton, naquele Newton Tato, né? Newton Tato. Deve passar lá. Lá no Grande ABC, inclusive. Isso, então ele fala assim, deputado da região do Grande ABC. Se é para ajudar alguém precisando, que seja no assentamento ou na periferia, ele vai onde tem que for. Ele não é aquele do curralzinho, só do meu chefinho, não. Dá para abrir. Então, eu gosto da atuação do Félix por isso, pela independência e pela coragem. Você lembrou de uma coisa importante, né? A gente está em ano eleitoral, daqui a pouco nós já falamos disso algumas vezes, né, Levão? Começa a pingar deputado e cara nova aí para tudo quanto é lado. Mas tem vereador que nem esse papel que o Félix exerce de ir atrás do deputado, correr atrás de recursos para o município, nem atrás do seu próprio nicho ali, do seu partido, vai. Fica esperando a bênção do chefe do executivo. Olha, eu vou te apresentar um deputado que pode nos ajudar lá. Não é o papel do vereador. Sai debaixo da asa do prefeito, faz o seu trabalho, que é isso que o Félix tem feito, é isso que o Eduardo acabou de dizer. Eu acho que eu vou tentar antecipar, porque eu conheço os dois, na verdade. Eu acho que o Félix vai trazer uma grata surpresa para Descalvado nessa eleição, como candidato federal. Ele tem conversado, eu conheço esse deputado há um bom tempo, desde quando ele era prefeito de Botucatu, e eu sei que o Félix encontrou ele, eles estão articulando um trabalho que é o João Cury, o ex-prefeito de Botucatu, que assumiu uma vaga no Congresso agora, com a eleição de um deputado, ele era o primeiro suplente do MDB, que ganhou uma prefeitura, se não me engano, de Praia Grande, e o João Cury assumiu, e chegou o João Cury, eu conheço ele eu já ouvi falar desde a prefeitura. Também, cara, é espetacular, Marinho, vale a pena conhecer. Eu acho que Descalvado vai se surpreender se conhecer o João Cury nos compromissos que ele tem. Aí, tá vendo? Mérito pro Félix. Mandando recurso para nossa cidade, melhor ainda. Mérito pro Félix. Bom, vamos seguindo aqui, o assunto 2 aqui da nossa pauta. Marinho já fez a abertura, mas é o Coronel Mussolini comentando as dispensas de licitações e a publicação do jornal Folha de Descalvado, Marinho. Assunto que está rendendo, ainda. Está rendendo. Ele até levou o jornal à tribuna e disse que vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público.
Aí eu vou voltar àquela questão que eles falam que o jornal denuncia. Escutaram bem, nós noticiamos e o coronel Mussolini, incomodado com isso, está achando no direito de fazer uma denúncia ao Ministério Público de Contas e levar aqui, como suscitou o Diego também com outras denúncias lá, está denunciando. Eu acho que é um assunto preocupante o volume de dispensa. Eu tenho certeza que não se repete esse ano esse volume, porque embora ninguém tenha comentado, foi muito perto do recesso também, e nós acabamos de comentar aqui que o pessoal lá, não vamos comentar não, deixa esfriar, porque eu vou falar um negócio para você, é uma cidade que faz dispensa de licitação em 56% das contratações, e pouca gente no legislativo se incomoda com isso, eu fico preocupado. Eu sei que eles se incomodaram, porém não falaram e não vão se pronunciar, mas foi colocado na tribuna por um vereador. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu almocei há poucos dias com o André Braga, o prefeito lá de Porto Ferreira, e contei para ele. Falei, André, fizemos uma matéria no jornal Folha de Descalvado lá, e falei os números lá. Ele pôs a mão na cabeça e falou, o quê? Não é possível que Descalvado fez tudo isso. O prefeito de Porto Ferreira, uma cidade de porte muito maior que o nosso, nós mostramos os números de Porto Ferreira, inclusive, se você puder lembrar aí, pessoal. O gráfico aí. Tivemos o gráfico. Quando o Gustavo estava lá, foi em 25%. Aqui foi 56%. Eu até poderia fazer um comentário que transmitir as falas do André sobre o Gustavo, mas eu não vou fazer isso. O André conhece ele. Então falou, vamos deixar para um momento oportuno. Mas foi uma surpresa, o André não acreditou. André, um abraço para você. Ele acompanha o podcast de vez em quando, ele falou para mim, de vez em quando, aí no finalzinho da noite, lá em casa, deito na cama. Então um abraço, André, para você. Tá fazendo um bom trabalho lá em Porto Ferreira. O pessoal aqui do Descalvado te acompanha, eu te falei isso também. E força aí. Teve um probleminha esses dias lá com uma empresa de contrato de lixo. A empresa abandonou lá o contrato da prefeitura. Ele até me contou a história. E precisou fazer um contrato de emergencial. Aí até que uma nova licitação fique pronto. Infelizmente, isso aí não há prefeito que pode dar conta de um dia para noite. E acumulou lixo lá, né? E acumulou. Acumulou bastante. É ruim, a situação ruim. Mas, muito bem, mas então... Bom, então, esse assunto é um assunto que, sim... 2 vereadores falaram sobre isso só ontem. 2. Mas vai todo mundo aguardar se vai ter denúncia ou não, também não... É isso. Que fique claro que não é o jornal que denunciou, mais uma vez, né? Não vem com a historinha dele. Aliás, deixa eu aproveitar e entrar numa outra... Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho. Nós levamos essa notícia porque, como eu falei aqui, está escancarado no portal da Transparência essa informação logo. Se eles soubessem, não estaria, como não estão as outras no portal da Transparência, totalmente desatualizado, um acesso horrível. Facilitar o acesso à informação também é obrigação, não é só pôr a informação, não, é facilitar o acesso. E para fazer acompanhamento jornalístico do que acontece na prefeitura aqui, está sendo um martírio, hein? Tá. E isso é perigoso, hein? Já é difícil receber a informação quando a gente pede. Eu pedi há pouco tempo uma informação sobre uma decisão do Ministério Público do Trabalho sobre assédio moral. Me deram uma resposta, um samba-lelê, igual aquela da LGPD para o Escorpião. Essa eu não vou esquecer nunca. Né? Mas eles acham que isso desestimula. Não, tem outros meios, essa decisão vai chegar do mesmo jeito e de forma oficial. Ninguém está vazando informação. Não precisa caçar as bruxas aí dentro, que não vai ter bruxa, não. Eu acho que é outro ponto que o Legislativo podia dar uma olhada. Vocês são fiscalizadores disso também. Exato. Né? Primeiro vamos ver o portal de transparência da Câmara. Tá tudo ok, arruma a casa para poder falar do vizinho lá, mas tem que estar disponível isso, né? Exatamente. A população está chegando até a mim para fazer reclamações de várias coisas. Eu não sou fiscalizador. Exato. Mas recebo as denúncias e passo para frente. Até a Michelle falou hoje uma hora lá, ela falou assim, eu só recebo só sobre medicamentos, sobre a saúde. Ninguém me manda buraco, ninguém me manda... Pô, mas também é óbvio. Sai pra rua e olha, pô. Se você sair pra rua com o seu caso, ela foi eleita como servidora da área da saúde. O pessoal depositou a expectativa em cima dela porque ela é da área da saúde. Maria, não é só isso. Tem coisas que só a oposição leva pra tribuna. E
tem coisas que a situação fala no gabinete. A gente não sabe se a Michele reclama de buraco e árvore pro Luizinho, se ela faz isso, ela faz dentro do gabinete. Para não expor. Sim. Transmitindo, e também não tá gravado. Não, também não tá errado. Eu não julgo isso. Eu tenho certeza que a Vanice, Michele, o pastor, assim, eles levam algumas coisas pro prefeito, sim, mas não na tribuna. Pode ter certeza. Só que precisa de resultado. Lembrando que a Michele leva também sobre, no plenário, assim, ela fala sobre algumas coisas sobre a saúde, ela leva, tá? Sim, Tô deixando aliás, o trabalho dela, claro. É a área, o tema dela foi saúde, a campanha inteira e a vida inteira dela tem sido nisso. Claro. Não tem como ninguém reclamar. Ninguém vai procurar o Jacaúna para reclamar de saúde. Exato. No máximo quebrou a ambulância, eles vão chamar o Jacaúna. E uma falta de medicamento, mas são coisas mais pontuais. Coisa estrutural, de estruturantes, vamos dizer assim. Isso é com a Michele, isso não tem jeito mesmo. Outro assunto que ele abordou foi, vamos ver um cortezinho aqui. Vamos lá. Abertura de um inquérito civil. Vamos ver a fala dele. Tratando daquele assunto lá da usina de Piche, dizendo no bojo do ofício que foi instaurado um inquérito civil para apurar a conduta dos responsáveis por aquela lambança que fizeram lá naqueles tanques de piche lá, que chegamos a ver, né, nas filmagens que eu coloquei aqui, um campeonato de natação de TIU, né, João? No piche. É uma vergonha aquilo lá. Então foi instaurado um inquérito civil pelo doutor Ivan Sintra Borges, e eu espero que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. Obrigado. Então, esse inquérito civil aí é sobre aquele piche que vazou lá na almoxarifada da prefeitura, onde os tios estavam fazendo mergulhos lá, né? Era isso, sobre isso daí. Esse é o foram resgatados lá. E se não me engano foi em setembro, outubro do ano passado, que ele levou isso em pauta lá na tribuna, mostrou fotos, inclusive, da fiscalização dele do Jacaúna naquele momento. Nós mostramos aqui no podcast também naquela época. E agora ele traz uma atualização de que o Ministério Público aqui de Descalvado encaminhou para ele uma resposta de que foi aberto um inquérito civil para apurar de fato a denúncia que ele fez lá. E mais, parece que o Ministério Público nesse ofício trouxe informações de que a CETESB também já tem notificado a Prefeitura. Lá no fim do documento ele diz de até um recurso que a Prefeitura deve ter interposto lá com a CETESB, né? Mas a CETESB, acho que eu olhei, parece que já tem uma advertência da CETESB quanto a isso. E esse inquérito civil público, agora eles vão olhar quais são as ações de regularização ou de contenção desse vazamento que foi feito, e o que mais preocupa, Maria, é o que vai ser feito para reparação de danos caso tenha ocorrido algum dano lá. É difícil não ter alguma coisa de solo lá, porque o piche não aberto lá, mas eu não sei também como é que eles vão levantar isso, né? Percolou isso ou não, atingiu o lençol freático, a gente não sabe. Com certeza tem equipe técnica que tem que ter para fazer. Então, vamos ver se teve algum dano, qual vai ser a reparação. Então, é uma coisa que demanda atenção do Poder Executivo, lógico, de todo mundo que está lá, para tentar solucionar isso e ver como que é essa reparação de eventuais danos. Nós vamos saber isso lá na frente. Tem um prazo aí para se apurar tudo isso, mas vai. Temos notícias do Lagartiú, Alemão? Parece que um veio a óbito. Um veio a óbito e o outro foi gravemente ferido. O outro tava agonizando. Tava meio tortão lá, mas parece que ele sobreviveu. Esse parece que o Dario conseguiu recuperar do meio do piche lá. Grande Dario, um abraço pro Dario também. Esse menino é bom também. Esse é. Então é isso. Então o Coronel Mussolini pontuou essas duas coisas e parece que ele chegou meio agitado nessa volta do ano. Vamos ver o que acontece. Ele falou que na primeira fala dele, estou voltando com calma e elegância. Aí depois, já perdeu tudo no caminho. Que Deus perdeu no caminho. Que Deus o conserve assim. Muito bem. Vamos lá, um terceiro item que a gente gostaria de falar é uma fala do Diego, que é uma lei federal aí que foi mexida, né? Comentando sobre a formação da comissão de estudo sobre o descongelamento do tempo de serviço. Mas o Diego não se ateve muito a isso. Não. Ele comentou isso, mas ele deu a pitada dele na situação. Vamos ver a fala dele aqui. Segunda situação que eu trago até
a tribuna hoje, é em relação, acho que alguns vereadores até falaram que essa Câmara vem pautando bastante o Executivo, né? Falei com o prefeito de fato, que é acho que é o chefe de gabinete, né, Denis Medeiros, que é o que resolve às vezes lá. Liguei para ele no dia 28, acho que eu mandei uma foto aí, né? Põe aí. Falei com ele no dia 28, que eu já estava com o ofício pronto na Câmara, que eu iria perguntar a respeito da lei do descongelamento, a questão até do magistério, e que queria informações que medidas estavam sendo tomadas. Ai, Diego, você vai fazer isso? Vou. Dá um zoom na data que foi postada ali. Dia 29, meu ofício foi protocolado aqui às 3h30. Às 18h20 eles reúnem todo mundo, bate uma foto, vamos resolver. Agora montou-se uma comissão para ver e tratar sobre o tema. Que bom, eu fico feliz, não tem problema. Se o vereador não quer mérito, eu só quero que vocês trabalhem. E se a gente está conseguindo devagarzinho colaborar e ajudar com vocês, fico feliz. Nos falamos no dia 28, depois protocolei no dia 29 às 3 e a matéria saiu às 18, quer dizer que vocês estão ouvindo atentos o que nós estamos falando, assim como alguns vereadores foram no postinho, foram tampar o buraco no outro dia. Que bom, fico feliz. Denis, obrigado, viu? Obrigado. Eu tenho medo que às vezes algumas pessoas falam que você está querendo sair, não, tá, não, fica aí, pelo amor de Deus, porque se você sair daí, eu não sei o que vai ser dessa cidade, não. Tá? Continua aí. Bom, então vocês perceberam aí na fala do vereador Diego da Global, né? Uma fala nitidamente irônica, né? Quando ele comenta que o chefe de gabinete é o chefe. É o chefe, literalmente. É o prefeito. Insinua que o verdadeiro prefeito hoje é o Denis Medeiros, não o Luizinho Pannoni. É um comentário recorrente aí nas bocas miúdas da política local. Se é verdade ou não, não sei. A gente faz tempo que não passa lá para a prefeitura para ver quem de fato está mandando. Mas o Diego lá, ironicamente, quis dizer isso. Mas parece que está surgindo uma boa parceria aí, Diego e Dedê. Diego e Denis. Diego e Denis. Mas o sertanejo. O que o Diego deu um ênfase aí, que às vezes não passa desapercebido, é que assim, não estava sendo feito nada quanto a isso. Esse foi a essência da mensagem do Diego, assim, não estavam mexendo nisso. Foi eu ligar para o Denis, falar que eu vou publicar, 3h30 eu protocolei, às 6 saiu a foto da comissão. No dia 28/1, às 13h30, ele comunicou o Denis. No dia 29/1, às 18h30, já estava pronta a comissão. Isso, e ele protocolou o pedido. Exato. Lá, né? Então, vamos lá. Estava passando meio desapercebido isso, hein? E isso afeta uma parcela de categoria de servidor, né? Claro. Ele estava meio desapercebido. Então o Diego, Diego não ia deixar de passar. Só para sintetizar o assunto, cutucada, né? Para sintetizar o assunto para quem nos assiste, para quem nos ouve no rádio, durante a pandemia, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, congelou alguns benefícios dos servidores públicos. Contagem de tempo, né? E entre elas o da contagem de tempo, já que os municípios deveriam canalizar os seus recursos para o combate à pandemia, então nada mais justo do que algum sacrifício dos órgãos públicos, e aí foi o congelamento. Logo em seguida foi descongelado essa suspensão dessas progressões, esses outros benefícios, e agora vem com uma determinação federal, se não me engano, para que haja aí a formação de um grupo de estudos para ver como é que vai se recompor essa perda desses servidores lá atrás. É isso? É isso. Isso aí mesmo. E algumas cidades já tinham se manifestado nessa comissão, acho que o Diego aproveitou a deixa aí na publicação da lei, né? Agora pelo presidente Lula, para dar uma... Sabendo que essa comissão não tinha sido instaurada ainda, foi lá para mexer nisso. Muito bem. Mas prefeito deles, quer dizer, chefe de gabinete, põe para funcionar essa comissão aí. Mas pelo menos o Diego fez andar alguma coisa que impacta o nosso funcionalismo, né? E o funcionalismo da cidade, do estado e federal, todo mundo. Isso aí foi ótimo. Tá bom. E uma fala do Jacaúna. O zelador da cidade. O zelador da cidade. Tava bravo, hein? Nossa. Achei ele bravo. Até gaguejou. Tem uma hora que ele respirou fundo. Falei, calma, Jacaúna. Uma frase de efeito pro prefeito: não votei no senhor para ser gari. Vamos ver aqui. Aí o senhor falou também no rádio também que eu falei para um subordinado seu, desmotivando, que era vergonha que o senhor estava carpindo a cidade. Só que não se esqueça que seu subordinado
só falou lá do que ele quis. O que ele falou para mim, não falou para o senhor. Então, o seu inimigo não sou eu. Preste atenção. Seu inimigo pode estar do seu lado, você não está vendo. Né? Então, o que o seu subordinado falou para o senhor, só falou o que eu falei. Não falou o que ele falou para mim. E, agora eu assumo, realmente, é vergonhoso mesmo. Até porque eu votei no senhor para ser prefeito, não para ser gari. Se fosse para o senhor Carpino, eu não teria votado nem apoiado. Você pode ter certeza disso. Não teria votado no senhor, não. Para ser gari, para carpir rua, não teria. Aí o senhor falou também na rádio que achou que eu ia parar lá para pegar uma enxada para carpir a rua. Olha, senhor prefeito, se o senhor me desafiar para mim trabalhar o dia todo junto com o senhor descarregando um caminhão de cimento, eu vou. Se o senhor me desafiar para ir limpar uma rua inteirinha ou um terreno, 2 terrenos, junto com o senhor o dia todo, eu vou. Agora não me chame para mentir para o povo fingindo que está carpindo, não, que isso eu não vou, não. Isso eu não vou, não. Para mentir para o povo dizer que eu estou carpindo, isso eu não vou, não. Você pode ter certeza disso que isso eu não vou, não. Tá? Então, e outra, o senhor falou que você não votou em mim para vereador. Você falou no rádio, eu escutei, ninguém falou. Só esqueço de uma coisa, eu votei no senhor. Então, realmente, o senhor não deve, se o senhor não votou em mim, eu não devo nada para o senhor. Mas se eu votei no senhor, você deve para mim. Pode ter certeza disso. Nem que seja um trabalho bem feito, você deve. Tá? E quando o senhor falou que não conhece quem são os meus eleitores, quero deixar bem claro aqui. A falta de respeito do senhor perante os meus eleitores é grande, porque os meus foram os seus. Quando o senhor falou que não sabia quem eram meus eleitores, eu vou lhe explicar. Está aqui um. Então, o senhor fez aqui, ó. Um dos maiores eleitores, meu e seu. Então, respeita pelo menos esse daqui e os que o senhor sabe que são. Então, quando o senhor for no rádio, seu prefeito, fale de projetos. Não fale do vereador Jacaúna, porque você está perdendo seu tempo falando de mim. Eu não sou nada perto do senhor. Não sou nada. Sou apenas um motoboy nordestino com a vontade enorme de trabalhar e mudar essa cidade, mas com verdades, não com mentiras. Bom, aqui já começou uma lavaçãozinha de roupa do Jacaúna, que o Jacaúna está sendo citado no... Primeira sessão do Jacaúna já vai com tudo. Está sendo citado lá no rádio, como ele disse aí, ele ficou meio bravo. Então, assim, sem partir pro pessoal, eu já falei isso. O pessoal não resolve muita coisa, não. Mas o Jacaúna está se sentindo ofendido com algumas coisas. Né? Capacete cor-de-rosa, anacéfalo... Tem coisa engasgada lá de trás. Ele está sendo lembrado semanalmente. Semanalmente. Então ele está. Mas ele tem. Eu já ouvi mais gente falar o que ele falou. Pô, esse teatrinho de pegar matinho com a mão aí já deu. Já está dando um recado aí, ó. Chega. Eu para mim não chega. Para mim, vai uns 4 anos aí. Só que a população, ontem citaram. A Jaqueline citou numa questão de uma filmagem que fizeram dela lá, que na filmagem se edita e tal, aproveitaram a deixa, assim, nisso também eles editam, né? Parece que você está trabalhando o dia inteiro lá, mas foi 15 minutinhos ali agachado. Isso já... Então o Jacaúna também está aproveitando para cutucar isso e tal. Teve um episódio aí no sábado passado, retrasado aí com um funcionário junto com o Luizinho, que ele se reportou ao funcionário aí. Assim, coisa... De sapo mal engolido, dos dois lados, entendeu? Exato. Por dois lados. Mas o Jacaúna, ele está começando a, acho que desopilar um pouco o fígado desde a campanha. Porque, eu vou voltar a falar aqui, eu vi o Jacaúna arrastando o Luizinho para muito lugar. Eu também vi. Também vi. E agora o Luizinho vem lá na rádio, segundo o Jacaúna falou, que eu não ouvi, falou assim, o Luizinho não sabe nem quem são os eleitores do Jacaúna. Cara, isso é uma coisa... O Jacaúna, eu acho que aí sabe a mesma Deus. Os meus eleitores são os seus, que eu fiz votar em você. Exato. Então, cara, eu acho que esse tipo de tratamento extrapola até a questão de situação e oposição. Questão de postura já, né? De ter um respeito com as pessoas. O Jacaúna, a favor ou contra o prefeito agora... Ele fez um baita trabalho para a eleição do prefeito. Mas não tem a menor dúvida disso. Então, vamos lá. Tô discordando agora, mas tudo bem. Vamos respeitar a história, né? Mas esse... Odu, não sei como é que acaba isso. Eu ouvi de um
ex-apoiador ferrenho do Luizinho esses dias lá no CERD. Está descontente com várias situações, não vem ao caso expor, muito menos quem é, mas é o público notório como esse cara trabalhou pro Luizinho. Eu vi, você viu, o Lemão viu, quase que a cidade inteira viu. Mas ele fez um comentário sobre essa situação desse marketing político do prefeito de fazer esses videozinhos aos sábados aí, né? Arrancando os matinhos, puxando. O videozinho ele até parou um pouco, né? Parou? De vídeo, pelo menos, acho que parou. Deu uma parada. Ele tá indo aos sábados, mas vídeo tem como pouco. ele me bloqueou há muito tempo nas redes sociais dele, eu não vejo nada. Então, o que eu sei é por vocês. Por enquanto eu tô... Você tá vendo ainda? Então tá bom. Bom, mas o que ele falou assim, Mário, o que a população precisa entender é o seguinte, o Luizinho não fez muita coisa até agora como prefeito. O que foi feito em 2025 foi coisas que foram deixadas aí pelo Becão, pela administração anterior. Propriamente dito, fala uma obra grande, foi lá um feito dele mesmo. Eu realmente não consegui me recordar. Aí ele veio com essa estratégia do marketing do prefeito lá de Colatina, lá do Espírito Santo, que ficou famoso na internet há uns anos atrás. Meneghetti? Eu não lembro. Eu lembro da cidade. Aquele lemãozinho, né? Isso. Que se vestia de lixeira de vez em quando, também pegava igualzinho. Então, diz que o Luizinho, ele falou, ele veio naquela vibe lá, assim como o prefeito de Ribeirão, que é amigo do Luizinho também, tem... No meu ponto de vista, tem extrapolado no marketing político dele. Esse é vídeo todo dia. Eu tenho amigos lá em Ribeirão, o cara já está mais desagradando do que agradando. Enfim, mas para completar o comentário do que eu ouvi lá no CERD, ele falou, quantos gari a gente consegue contratar na cidade com o salário do prefeito? Aí eu parei e respondi, acho que o gari começa na base, faixa salarial 1. O salário do prefeito é 25 pau, R$1.500, um farso 1.600 hoje. Então vamos falar aí, contratar uns... 2.000, vai. Contratar o quê? Uns 12 gari? 12, 13 gari. Ele falou assim, para a cidade hoje é mais vantagem ter 12 gari do que um prefeito. E eu parei, pensei... Aí os caras aproveitam, né? É uma análise política de quem apoiava o Luizinho até pouco tempo atrás, tem as suas razões e não está mais contente. Mas assim, no fundo, né, faz refletir, viu? Não sei, eu acho que politicamente a gente precisa superar uma fase que é a fase, nem você falou, tudo que ele está fazendo agora aconteceu lá atrás. Mas a gente precisa superar uma fase de que não interrompe um trabalho numa cidade de um ano para outro quando muda uma gestão. Claro que não. Se o pessoal que sai e o pessoal que entra não entender que isso é um ciclo e que isso deve... agradece, vou terminar o que você começou, mesmo que eu seja contra, que eu seja a favor e vamos para... Porque senão fica esse negócio de querer provar que eu vou provar que não foi você que fez, fui eu. Sabe? Tem muito sentido isso para mim, politicamente falando, para quem olha o benefício de uma cidade e de uma população. Uma ótima análise. Entendeu? Vamos falar de fatos que vai sair já. A vicinal é o Luizinho que está fazendo. Isso. O convênio foi assinado 2 anos antes do Becão sair da prefeitura. Isso. E renovado na mão dele também. Porque o governo do estado atrasou a conta do contrato. Que tem interesse em ficar discutindo se foi o Becão ou se foi o Luizinho? Nós queremos uma estrada para beneficiar Descalvado, fazer uma ligação importante para lá. 100 casas do governo do estado, assinado lá em 24, no convênio com o Becão. Isso. Startado, lógico, e aí eu falo assim, numa época eleitoral no governo do estado, para quem está lá agora com esse prefeito atual que está nessa fase eleitoral, nós queremos 100 casas para a população. Se foi o Becão, se foi o Luizinho, o Becão assinou, o Luizinho cavucou. Cara, nós queremos 100 casas. É isso. Só se a gente não superar esse negócio, vou te dar mau exemplo. A vida inteira nessa conversa fiada. Assunto que falamos agora há pouco aqui. O aumento lá da SEI Matilde, uma verba de R$300 mil conquistada pelo ex-vereador Vaguinho Basto e assinada pelo Becão, agora sendo concluída pelo Luizinho. Bom, parabéns para todo mundo. E até as críticas, eu até vou um pouco para baixo do que vocês estão, coisa tão grande que essa que a gente está falando. Se o vereador falou lá sobre buracos, tal, resolve, vai comprar briga em rádio também com o vereador. Eu acho que isso é muita. Concordo, irmão. É muita molecagem também, viu? Sinceramente. Essa é a minha opinião. Eu acho muita molecagem. Você vai ficar. Você recebe uma crítica.
Pô, transforma ela em construtiva, Exato. pô. O problema Você é que comprando briga toda hora. É que já cansou de assim, o que é bom é meu e o que é ruim eu herdei de alguém. Não chega, né? Outro também comentário que eu ouvi esses dias lá no CERD também, pode mudar o programa do prefeito lá, fala prefeito para desabafa prefeito. Eu acabei de avisar, tive que concordar, porque tá virando isso mesmo. Só colocar um divã. Desabafa. Mas aí é o espaço que ele conquistou lá com a empresa. Vamos lá. Vamos lá. Gente, e aí, encerramos nossa pauta? Não, o Jacaúna passou um áudio que eu acho interessante a gente ver de uma moradora lá do assentamento. Eu acho importante a gente olhar esse áudio, porque vai voltar um pouquinho naquilo que eu falei do Félix. Vamos ver. Ô, Marcelo, você coloca o áudio daquela senhora fazendo um favor? Jacaúna, por favor, você pode me atender? Jacaúna, vereador. É a Fátima aqui do Horto Bom Retiro. A estrada tá péssima, tá ruim, mais ruim mesmo. Eu queria que você entrasse em contato com Mané, é o Mané que trabalha com a máquina da prefeitura. Sempre é ele que passa aqui. Mas precisa ser urgente, sabe por quê? O ônibus hoje começou a passar. E até agora o ônibus tá parado. Sei lá, tá. Não vai nem para frente, nem. Senhora presidente, quero fazer um ofício de tribuna para que a Secretaria de Obra mande uma equipe no Horto Bom Retiro arrumar as estradas lá que tá péssima, por favor. Deferido, Jacaúna. Obrigado, senhor presidente. Essa daí é a dona Fátima, ela é da Horto Bom Retiro. Inclusive, tem muitas promessas feitas para essa senhora aí que não foi cumprida até hoje, viu? Só para lembrar aqui, promessa é dívida. Promessa é dívida, não prometa, porque quando você promete, você deve. Bom, ó, a situação não é de brincadeira, né? Pô, a estrada, o pessoal mora lá, às vezes é essa única estrada de locomoção de sair do assentamento, vir para a cidade e tal. Aula começando agora, transporte escolar. Não, em termos de saúde, lá Saúde. direto, Marinho, porque tem o pessoal de idade que Tem lá escoamento também de dos produção, PA lá, que tem famílias que fazem parte do PA. Mas eu vou, antes disso, falar outra coisa. A intensidade de chuvas agora em janeiro, isso acontece na estrada rural também, né? Caiu a Serrinha, a estrada da Analândia de novo. Eu vi que o seu Vanceto e a turma dele lá, até um abraço pro pessoal aí de manutenção da estrada, o seu Vanceto, trabalharam rápido. Essa aqui não é diferente, lá também já sofreu danos lá, mas o que é engraçado nessa fala, Alemão? O ônibus não vai para frente e não vai para trás. O ônibus não vai para frente, quer dizer, o ônibus está lá. Ou é para buscar criança, ou é para buscar paciente. Não está passeando um ônibus lá. Sim. Não vai para frente nem para trás. Descalvado. Mas a cidade Nós precisamos ir parece para que frente. tá assim, também não vai nem para frente. A viação descalvado, não vai para frente nem para trás. Vamos, gente? Viação Novo Tempo. Vamos lá, né? Então, ali, esse reconhecimento, mas aí, de novo, assim, o pessoal lembra dos seus vereadores para fazer esses comentários. Então não adianta descer o pau no Jacaúna, porque ligaram pro Jacaúna. Por quê? Se a pessoa tem o Jacaúna como um cara que consegue ajudar, o que está sempre presente. Se ele não conseguir ajudar, ele está lá para dar uma palavra, vou ver que eu... Sabe, às vezes, Lemão, a população quer ser ouvida. Não consigo resolver agora, mas aquele carinho com a população, como é que eu trato as pessoas, às vezes faz mais diferença do que tapar um buraco. E aí nós estamos perdendo. Pega um servidor e vai até lá. Pois é. Olhar, ver o problema, né? É isso aí. Mas... É isso, falando só em Viação Novo Tempo, eu lembrei, eu vou fazer uma pergunta para vocês de uma pessoa que eu gosto muito, quero deixar bem claro, eu gosto dele de verdade, mas eu estou precisando fazer essa pergunta para vocês. Cadê o vice-prefeito? Eu não vou falar. O vice-prefeito, essa semana foi para Brasília como prefeito, né? Na terça-feira. Teve uma comitiva lá, saiu na terça-feira, o prefeito, Paulinho e Vanice estiveram em Brasília. Então. O Félix e o Joe também estiveram em Brasília, então tá trabalhando. Tá trabalhando, então tá. Tá trabalhando. É porque também me perguntaram e eu não soube responder. Eu falei, não tenho visto, de verdade. E tô deixando claro, hein? Se tem um cara que eu gosto lá dentro da prefeitura, chama Paulinho Gabriel. Gosto dele de verdade. Ele sabe disso. Mas eu acho que tem algumas coisas mudando. Na terça-feira eu fui na prefeitura e encontrei o Edinho lá. Bom, ninguém falar que não encontra o Edinho na prefeitura, eu encontrei. Você encontrou? Encontrei, graças a Deus. Trabalhando.
Isso aí, é assim que se anda. É isso aí. Beleza, gente? Um bom fim de semana a todos. Jornal Folha de Escalvado rodando já na cidade. Isso. Nessa sexta, sábado e domingo, nesse final de semana. O telefone do Jornal Folha de Escalvado para sugestões de pauta, reclamações e aquisição da sua assinatura é o 19999180809. Liga pra gente aí. Um forte abraço, bom fim de semana, fiquem com Deus. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Lembrando a todos, né, o Jornal Folha de Escalvado também na sua versão digital, www.descalvadonews.com.br/folha. Lá você tem acesso à edição completa da sua forma digital. Obrigado a vocês por mais uma companhia aqui no nosso podcast A Voz da Cidade. Tenham todos um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus e até o programa da próxima sexta-feira. Valeu, gente! Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar.